Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do GAP. Hoje nossa aula vai ser sobre estatística. A gente vai trazer aqui, nessa primeira aula, justamente alguns conceitos introdutórios de estatística, revisar, na verdade, que são conceitos bem comuns no nosso cotidiano. Eu sou o João Marcelo, um dos monitores aqui de matemática do GAP. Nosso projeto é apoiado pela UFPE, principalmente por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade. Então, vamos lá para a gente não perder muito tempo. Vamos começar revisando três conceitos básicos da estatística, que é justamente a moda, a média e a mediana. Esses são os três conceitos essenciais que a gente vai trabalhar na aula de hoje e que vocês vão poder desenvolver ao longo das questões que a gente vai trazer aqui nos próximos aulões. Lembrando que essa aula está sendo postada durante a semana, né, no meio da semana, mas ao sábado vocês vão ter um aulão específico sobre esse assunto e nos dois próximos sábados, na verdade, vai ter resolução de questões só de estatística. Mas vamos lá, o primeiro conceito que a gente vai trazer é justamente moda. E aí, quando a gente fala moda, o que é que vem à cabeça quando a gente fala em moda? Moda no cotidiano, no dia a dia, na nossa vida normal, está relacionada àquilo que está sempre em evidência, àquilo que as pessoas mais estão usando, àquilo que mais as pessoas fazem. Então, tá na moda, puxando para o conceito matemático, vai estar associado justamente a isso, aquilo que está mais em evidência, aquilo que mais aparece. Moda é justamente isso. É justamente o valor mais frequente em um conjunto de dados. Então, se eu disser para você um conjunto de 5 números, por exemplo, número 2, número de novo, número 3, número 4. Qual é o número que mais aparece? É justamente o número que aparece duas vezes. Então, esse número vai ser a moda do meu conjunto de dados. A moda é o valor mais frequente. Então, por exemplo, aqui a gente tem esse conjunto, ó. 2, 3, 4, 3, 3, 3, 5, 6. Então, a gente tem o número aparecendo uma, duas, três vezes. O número 2, o número 4, o número 5 e o número 6 aparecem uma vez cada um, e o número 3 aparece quatro vezes. Desse modo, a moda desse conjunto vai ser justamente o número 4, que é o número mais frequente, o número que mais aparece, vai ser justamente a moda. E aí, vejam esse outro conjunto. 2, 3, 4, 3, 3, 3, 5, 6, 1. Então, veja que nesse conjunto, é diferente do conjunto anterior, a única diferença é que eu vou ter um número 1 a mais. Nesses casos, o que é que a gente faz? Porque a gente não tem apenas um número que tem uma frequência maior, que está aparecendo mais. Não é isso que acontece. Aqui, a gente tem um conjunto multimodal. Por quê? Porque ele tem mais de uma moda. Nesse caso, as modas vão ser justamente os números 1 e 3. Então, toda vez que a gente tiver um número, mais de um número, na verdade, aparecendo com a maior frequência, a gente vai ter justamente um conjunto multimodal, que é o caso desse conjunto aqui. Entendido a questão da moda, vocês entenderam? Para a gente poder prosseguir para a próxima. Se não tiver entendido, vocês sempre fiquem à vontade de entrar em contato com a gente pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo próprio canal do YouTube ou até pelo Google Classroom, onde esse material vai estar sendo disponibilizado. Mas aí, se você não tiver entendido, para não atrapalhar o entendimento das próximas etapas, você pode pausar o vídeo ou voltar, ver novamente e assim sucessivamente. Essa dica também vale para os próximos dois conceitos. O conceito de média já não é um conceito tão difícil de a gente ver a associação com a matemática, porque a média a gente usa cotidianamente na matemática, principalmente nós que somos estudantes. Então, a gente está sempre calculando a média. A gente calcula a média das atividades para ter a nota do bimestre, por exemplo, quem está no ensino médio. E aí, calcula a média das notas dos bimestres para ter a média anual, para saber se vai conseguir ser aprovado ou não. Então, a média é uma questão bem simples. É você saber somar o total de elementos. No caso da média aritmética, você soma o total de elementos e divide pelo conjunto de elementos. Então, você soma todos os elementos aqui, por exemplo, a gente tem 9 notas. Então, eu somo as 9 notas e divido pela quantidade de notas, que nesse caso é 9.
Bem simples. Então, a média é calculada somando-se todos os valores do conjunto de dados divididos pelo número de elementos desse conjunto. Essa definição ela é específica da média aritmética, que é a média que a gente mais utiliza. Geralmente, quando a gente diz só média, a gente já está se referindo a ela, que é a média aritmética, na qual a gente pega o conjunto de valores, soma todos os valores desse conjunto e divide pela quantidade de elementos. Essa é a média mais simples de calcular, que é a média aritmética, certo? Antes da gente ir para a mediana, a gente precisa saber que existem outros tipos de média. Então, existe, por exemplo, a média ponderada. O que é que acontece na média ponderada? Na média ponderada, eu pego cada um dos valores e multiplico por um peso que já é determinado. Então, por exemplo, digamos que para calcular essa média, paciência, amor, estresse diário tem o peso 1, demonstração de carinho, presença nos eventos de ajuda, peso 2, e passeio em família, compreensão e diálogo, peso 3. Então, para a gente calcular a média ponderada, a gente vai multiplicar cada elemento pelo seu respectivo peso, soma tudo e depois divide pela soma dos pesos. Então, por exemplo, vamos dizer que aqui tenha peso 3. Então, eu faria 8 vezes 3, 7 vezes 3, 9 vezes 3. 8 vezes 2, que eu havia dito que essas três têm peso 2. 9 vezes 2, 8 vezes 2. Aqui, 4 vezes 1, 7 vezes 1, 6 vezes 1. Que no caso, multiplicar por 1, a gente não precisa multiplicar, né? Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. E aí, em seguida, você soma todos os resultados das somas e divide pela soma dos pesos, que nesse caso seria 3 mais 3, que dá 9, mais 6 dá 15, mais 3 dá 18. Então, você pegaria, multiplicaria cada um pelo seu peso, somaria o resultado das multiplicações e dividiria por 18. Dessa forma, a gente estaria calculando a média ponderada. Quem fez o SISU, por exemplo, para o UFPE, sabe bem do que eu estou falando, porque a UFPE, por exemplo, ela adota o sistema de pesos. Então, para cada nota, ela atribui um peso para a linguagem, um peso para a redação, um peso para a ciência da natureza, um peso para a matemática, um peso para ciências humanas. Para cada curso, esse peso pode variar, e aí você tem que saber qual é o peso para saber como quantificar a sua nota, diferentemente de outras faculdades, por exemplo, que fazem a média aritmética simples. Então, é importante a gente saber diferenciar a média ponderada da média aritmética. Existem outros tipos de média, como a média geométrica, mas no caso para o Enem, a gente pode ser até essas duas, a média ponderada e a média aritmética, principalmente a média aritmética. E aí, um terceiro conceito básico de estatística que a gente precisa lembrar é justamente a mediana. O que é a mediana? Então, recapitulando, a gente tem a moda, que é o termo que mais aparece. A gente tem a média, que no caso da aritmética, você soma todos os elementos e divide pela quantidade de elementos. E a gente tem a mediana. A mediana vai ser o termo do meio. Então, para você, se você tem um conjunto de dados, como que eu vou saber qual que é o termo do meio? Para saber qual é o termo do meio, você tem que ter uma ordem. Se você não tem uma ordem, não tem como você dizer qual é o primeiro, qual é o segundo e qual é o do meio. Então, para saber qual é o termo do meio, a gente precisa colocar primeiro esses valores em ordem crescente ou decrescente. Porque crescente e decrescente, quando a gente quer saber o meio vai ser o mesmo. Geralmente, a gente convenciona adotar a ordem crescente, porque fica mais fácil para todo mundo adotar uma ordem padrão e seguir esse padrão. Mas você pode usar tanto a ordem crescente como a decrescente, porque no final o meio vai ser sempre o mesmo. E aí você pode perguntar, poxa, João, se eu tenho 5 elementos, então, por exemplo, meus 5 dedos aqui, vamos dizer que seja 1, 2, 3, 4, 5. Então, o meio vai ser o terceiro termo, vai ser o 3. Mas se eu tiver só 4 dedos, então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Qual que vai ser o termo do meio, João? Se não tem, o meio estaria aqui, entre esses dois números, entre 1 e o 2, o 3 e o 4. Então, quando a gente tem uma quantidade par de elementos, a gente encontra o meio, dividindo o conjunto, o número de elementos por 2, e aí pega o número que está antes e o número que está depois do meio. Então, aqui, por exemplo, o meio seria aqui. Qual é o número que está antes? É o número 2. Qual número que está depois? É o número 3. Então, a mediana vai ser 2 mais 3, que é 5, dividido por 2, que é 2,5. No caso, quando são os valores pares, a gente soma os dois valores próximos do meio, o que está um antes e o que está um depois, e divide por 2. Faz a média aritmética.
Então, indo adiante, o mediano é o termo que está no meio. Eu estou trazendo essas imagens assim só para facilitar a fixação de vocês. Tem o pequeno, o grande e o mediano, que é o que está no meio. Lembre sempre que você tem que colocar em ordem. No caso, a gente convencionou colocar em ordem crescente, certo? E aí, por exemplo, esse conjunto aqui de elementos, a gente tem o 4, 1, o 8, 2 e o 5. A gente tem que colocar primeiro em ordem crescente. Então, vai ser 1, 2, 4, 5 e 8. 1, 2, 4, 5 e 8. Aí, quantos elementos eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Eu tenho uma quantidade ímpar de elementos. Então, vai ser o termo do meio. Como que eu descubro o termo do meio? Se eu tenho 5 elementos, o meio vai ser justamente 3. O terceiro termo. Então, o terceiro termo vai ser mediana. Eu faço assim para descobrir o termo do meio. Porque assim, quando você tem 5 é muito fácil porque são poucos elementos. Mas se você tiver 11 elementos, então, se eu tivesse 11 elementos, eu pego 11, que é a quantidade dividido por 2, dá 5,5. 5,5 não tem essa posição de número, então vou para a próxima, que é a 6. Então, na posição 6, eu tenho 5 números antes dela, que é o número 1, 2, 3, 4 e 5, e 5 números depois dela, que é o 7, 8, 9, 10 e 11. Então, a posição 6 vai ser a posição central, vai ser a posição que vai ter a minha mediana. E aí, quando eu colocar os números em ordem crescente, o número que ocupar a posição 6 vai ser a minha mediana. Nesse caso aqui, eu tenho 5 elementos. Então, se eu dividir 5 por 2, dá 2,5. Então, o terceiro número dessa ordem de elementos vai ser a minha mediana. Qual o número que está ocupando? O 4, já que eu coloquei em ordem crescente. Se eu não tivesse colocado aqui em ordem crescente, só colocado na ordem que eu recebi, a mediana seria 8, só que estaria incorreto. E aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3, 6, 9, 10, 11, 12. 12 elementos. Então, vão ser 12 elementos, vai ser os elementos pares, certo? Aí, o que é que a gente faz? Primeiro, a gente tem que colocar em ordem crescente. Não esqueçam isso, que quando a gente trabalha com mediana, tem que sempre que colocar em ordem. Nesse caso, a gente adota a ordem crescente. Então, veja, vai ser 1, 1 de novo, 1. Aí 2, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6. Então vai ficar assim. Aí quantos elementos eu tenho? 12. Então, na metade não dá 6. Então, veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É como se a metade estivesse aqui, certo? Não pensem tanto assim na questão só visual, porque como esses números aqui são um pouco mais gordinhos que um, é por isso que a fileira está se arrastando até outra linha. Mas a mediana estaria aqui. Como a gente não tem um número nessa posição, né, porque a gente tem uma quantidade de par, a gente pega os dois termos, soma e divide por 2. No caso, 3 mais 3 dividido por 2 vai dar 3, que vai ser justamente a nossa mediana. Aqui, novamente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou ter que fazer a mesma coisa. 1, 2, 5, 6, 10 e 11. Aqui, qual a quantidade de elementos? 6. Então, a minha mediana estaria aqui, logo depois do 3. Então, eu pego o terceiro e o quarto elemento, soma e divido por 2. 5 com 6 dá 11. 11 dividido por 2 vai dar 5,5. Então, a minha mediana, nesse caso, vai ser 5,5. Vamos praticar de novo. Aí essa eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e tentarem chegar na resposta. Vejam aí esse conjunto de elementos. Lembre que primeiro você tem que fazer o quê? O que é que você tem que fazer primeiro? Primeiro você tem que colocar em ordem crescente, do menor para o maior. Depois, o que é que você precisa fazer? Você precisa fazer o quê? Você precisa encontrar o elemento que está no meio. E como é que eu encontro o elemento que está no meio? Eu tenho que contar quantos elementos são e dividir por 2. Se for uma quantidade par, eu pego a posição dessa divisão e a próxima, faço média aritmética. Se for ímpar, eu já encontro a minha mediana de certeza. Então, veja aqui, ó. Colocando em ordem crescente, vai ser 3, 5, 7, 9, 11 e 15. Então, qual a quantidade de elementos? 6 elementos. Então, seria aqui. Eu pego o 7 e o 9, dá 16 dividido por 2, vai dar 8. Então, a minha mediana vai ser justamente 8. Difícil aí, pessoal. Seguindo aqui, a gente tem novamente para praticar isso. 2, 4, 6, 8, 10.
Então, eu tenho um conjunto de 5 elementos. Qual a quantidade de elementos? 5. Se é 5, o termo central está lá na posição 2,5, não existe essa posição. Então, a gente pega a posição 3, e aí o termo central vai ser justamente o 6, certo? Minha mediana vai ser 6. Agora eu trouxe aqui algumas questões rapidinho para praticar. O foco dessa nossa aula é justamente vocês revisarem os aspectos teóricos para vocês poderem entender do que se trata esse assunto, tá certo? E aí eu trouxe algumas questões rapidinho só para a gente fixar essa primeira parte do conteúdo, mas lembre que vocês vão ter mais questões nos próximos aulões, certo? Vamos lá resolver essa questão. Que deu uma travada aqui, mas vamos lá. Aqui, ó, vamos começar sempre do comando da questão, tá certo, pessoal? Para a gente ganhar tempo quando for ler o enunciado. Então, veja, a média diária de garrafas fora das especificações do período considerado é, aqui, ó, em uma fábrica de refrigerantes é necessário que se faça periodicamente o controle no processo de engarrafamento para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades fora das especificações. E aqui ele quer saber a média diária de garrafas que estão fora das especificações. Então, o que é que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa calcular como é que a gente calcula a média? A gente pega a soma dos elementos e divide pela quantidade de elementos. Nesse caso, a soma dos elementos seria o quê? A quantidade de dias vezes a frequência de garrafas que estavam fora das especificações por dia. Então, a gente faz a multiplicação aqui, ó, 52 vezes 0 vai dar 0, 5 vezes 1 dá 5, 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 1 dá 3. Então, dá 3, com 4 dá 7, com 5 dá 12. Então, foram no total 12 garrafas fora das especificações. Como a gente tem 60 dias no total, a gente vai pegar 12 e dividir por 60. Dividindo 12 por 60, a gente vai encontrar a resposta que é justamente o 0,2. Esse material vai estar disponível lá no Google Classroom. Então, é só vocês irem lá no Google Classroom para consultar esses slides e também refazer essas contas, que eu estou trazendo aqui de maneira bem rápida, lá no papel, para ter certeza do resultado, se vocês estão conseguindo chegar no mesmo resultado. Indo em seguida, aqui, ó, essa questão aqui, essas questões todas, eu trouxe aqui mais como um desafio para vocês. Então, eu vou só dar alguns apontamentos gerais sobre elas, para que vocês possam fazer no papel, e qualquer dúvida vocês entrem em contato posteriormente, porque o foco de resolver questões vai ser justamente os outros alunos, como eu mencionei. Aqui nessa questão, ele trabalha justamente os conceitos de média, mediana e molda. Mas nesse caso, ele não pede para você calcular média, mediana e molda, mas para você lembrar dos conceitos, de que média vai ser justamente a soma dividida pela a soma de todos os elementos dividido pelo número de elementos, que a mediana vai ser justamente esses elementos em rol e você pega o termo central, e a molda vai ser o conjunto que mais aparece. Nessa outra questão, é uma questão bem interessante, por quê? Porque ele tem um conjunto de jogadores, no caso 20 jogadores, e a média desses 20 jogadores era 1,8. Se um jogador entrar, tirou um jogador desses e entrar outro que é mais baixinho, um pouco mais baixo, como que fica essa nova média? Então é como se eu tivesse, e você pode imaginar assim, eu tenho 20 jogadores, todos com altura de 1,80 m. Essa, quando eu somar todos, vai dar quanto? Ah, vocês vão descobrir. Se eu tirar um de 1,80 m, vai dar um novo valor. E se no lugar desse de 1,80 m, depois que eu tirei, eu somar um que tem 0,2 metros mais baixo, ou seja, ele é 20 centímetros mais baixo, ou seja, ele tem 1,60 m. E agora eu somar ele, eu vou ter um novo valor, e quando eu dividir, eu vou ter uma nova média. Isso que é importante de vocês atentarem para essa questão quando forem resolver. Nessa outra questão aqui, ela é interessante, porque ela vai fazer justamente aquilo que eu falei da média ponderada, em que cada uma das notas tem um peso e que você tem que multiplicar a nota pelo seu respectivo peso
para encontrar o valor de nota que esse estudante tem, por enquanto. Mas se sabe que ao final da disciplina ele tem que ter 60 pontos. Então, para ele chegar aos 60, ele tem que tirar uma nota X. Então, você tem que armar essa equação e aí encontrar qual deve ser o valor de X. Essa outra questão, no caso é do Enem PPL, que é para pessoas privadas de liberdade, mas é muito interessante vocês utilizarem essas questões, porque não deixa de ser uma questão do Enem para estudar. E aí, no caso, é mais simples, você só tem que pegar essas alturas, colocar em ordem crescente e encontrar a altura do tempo central que corresponde à mediana. Nesse caso, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12 alturas. Então, você vai pegar a sexta e a sétima altura depois de ter ordenado em ordem crescente e tirar a média delas, certo? Essa última questão é uma questão que também trabalha com o conceito de média aritmética, um pouco mais. Ela é uma questão que trabalha com o conceito de média aritmética, mas que não é uma questão tão simples assim. É preciso estar atento quando for resolver essa questão. Essa questão, análise gráfica, que é interessante. E aí, como o intuito dessa aula era ser uma aula introdutória, mais rápida sobre o assunto, para vocês verem bem rapidamente durante a semana, eu deixo aqui os votos de bons estudos e os canais que vocês podem entrar em contato para tirar dúvidas sobre essas questões. Essas questões eu gostaria que vocês parassem um pouquinho, resolvessem as questões, e em caso de dúvidas, em caso de necessidade, eu posso tranquilamente fazer a resolução e enviar para vocês. Tá certo, pessoal? Por enquanto é isso. Tenham uma boa semana, bons estudos e qualquer coisa continuamos à disposição de vocês.